Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre consolidação. Nós vamos dar uma olhadinha nos conceitos, definições, né? E depois nós vamos fazer um exemplo prático, numérico, para você entender bem certinho o que é e como se faz a consolidação. Mas nessa parte de definição, conceitos, nós vamos nos basear na NBCTG 36. Então nós vamos olhar alguns trechos da NBCTG, eu vou fazer alguns comentários e depois nós vamos partir para o exemplo prático, legal? Então vamos lá. Então logo nos objetivos da NBCTG você tem o objetivo desta norma é estabelecer princípios para a apresentação e elaboração de demonstrações consolidadas quando a entidade controla uma ou mais entidades. Para atingir o objetivo do item 1 desta norma, exige que a entidade controladora, que controle uma ou mais entidades, que são as controladas, apresente demonstrações consolidadas. Define o princípio de controle e estabelece controle como a base para a consolidação. Então nós vamos dar uma olhadinha também nessa definição de controle, tá? Define como aplicar o princípio de controle para identificar se um investidor controla a investida e, portanto, deve consolidá-la. Define os requisitos contábeis para a elaboração das demonstrações consolidadas e define entidade de investimento, estabelece uma exceção para a consolidação de controladas específicas da entidade de investimento. Essa norma não trata dos requisitos contábeis para a combinação de negócios e seus efeitos sobre a consolidação, isso incluindo ágio por expectativa de rentabilidade futura. Beleza, então aqui simplesmente para dizer do que essa norma trata. Qual é o alcance dessa norma? A entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Essa norma se aplica a todas essas entidades com as seguintes exceções. Então, todas as controladoras devem fazer o balanço consolidado, com exceção dessas que nós vamos comentar agora que está na norma. A controladora pode deixar de apresentar as demonstrações consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além de permitido legalmente. Então, começa ali. A controladora é ela própria uma controlada, integral ou parcial, de uma outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pela controladora. Então, essa controladora que teria que fazer um consolidado, ela é controlada de uma outra controladora. E essa outra, junto com os demais sócios, mesmo aqueles sem voto, decidiram, né, que não precisaria, que não teria problema nenhum se não fizesse essa consolidação, se essa controladora não fizesse. Segundo ponto ali, seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente. Que instrumentos de dívida? Por exemplo, debêntures. Que instrumentos patrimoniais? Por exemplo, ações. Então, não são negociados publicamente, ou seja, na Bolsa de Valores nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais. Então, se a controladora, né, não tem seus instrumentos de dívida e instrumentos patrimoniais negociados em bolsa, não há necessidade de fazer a consolidação. Ela não tiver arquivado, nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, né, ou outro órgão regulador visando a distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumento. Se ela não visa distribuição pública de qualquer instrumento de mercado, de capitais, e não tem, por conta disso, o seu balanço arquivado lá na CVM, então também não há necessidade de fazer a consolidação. E, por fim, a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controladora disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com as normas da CFC, em que controladas são consolidadas e são mensuradas ao valor justo por meio do resultado de acordo com esta norma. Bom, ali praticamente essas exceções elas não são cobradas
no exame do CFC, né? Normalmente, quando se fala de consolidação, o que é cobrado é justamente a questão do cálculo, né? E da forma como você tem que fazer, quer dizer, o que você tem que fazer para chegar nos valores consolidados. E normalmente vão te pedir, pelo menos tem sido assim, vão te pedir valores de saldos de balanço consolidado. Qual é o saldo do ativo, qual é o saldo do passivo, qual é o saldo de determinada conta, quanto é que fica o patrimônio líquido, algo desse tipo. Bom, de qualquer maneira, algumas coisas teóricas é importante você saber, porque podem vir perguntas também. Então, a respeito de controle, o investidor, independentemente de natureza de seu envolvimento com a entidade, deve determinar se é controlador avaliando se controla a investida. O investidor controla a investida quando está exposto ou tem direitos sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. Na verdade, quando se fala de controle, não é tão difícil de entender o que é, ou difícil de identificar quando a empresa é controladora ou não. Normalmente, ou ela tem uma participação acima de 50%, ou ela tem influência nas decisões estratégicas da empresa, né? Nas decisões de políticas financeiras, políticas operacionais, industriais, algo do tipo. Mas, enfim, aqui também diz assim, o investidor controla a investida se, e somente se, o investidor possui todos os atributos seguintes: poder sobre a investida, exposição ou direitos sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor de seus retornos, né? Então tem a ver com as políticas, como eu falei, as políticas operacionais, financeiras, industriais. Ou seja, é quem manda aprender e manda soltar dentro da empresa. Tem todo o poder, né, de tomar as decisões principais aí, especialmente as decisões de estratégia, né? As decisões estratégicas. Bom, falando um pouco sobre procedimentos de consolidação. Então, voltando, primeiro, quem faz consolidação são as empresas que têm controladas, né? São as controladoras. E segundo, para ser controlador tem que ter influência na decisão, influência decisória, né? Nos processos da empresa, nas políticas, enfim. E sendo assim, então, vamos partir para os procedimentos de consolidação. As demonstrações consolidadas devem combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora com as suas controladas. Isso quer dizer o seguinte, é como você colocar um balanço ao lado do outro e somar os saldos, né? Caixa de um, caixa de outro, somou, dá o caixa do consolidado. Duplicados a receber de um, duplicados a receber do outro, somou, deu o duplicados a receber do balanço consolidado. Então isso é combinar itens similares de ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora com os de suas controladas. Compensar o valor contábil de investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. Então, o que é isso, né? Quando você é uma controladora, o investimento lá que está no seu ativo é exatamente igual ao percentual de participação que você tem na controlada multiplicado pelo patrimônio líquido dela. Então esse é o valor do seu investimento, ou o quanto você pagou pelo investimento, se a contabilização é logo após a aquisição, né? Se o balanço é logo após a aquisição. Então o valor do seu investimento é correspondente ao patrimônio líquido da investida, claro, proporcional ao percentual de participação que a controladora tem. Então, por isso, nós vamos eliminar um contra o outro, porque quando você faz a consolidação, vira uma empresa só, um grupo só, e esses dois valores passam a ser os mesmos, ele é débito em um lado e crédito no outro. Então,
vai zerar. Nós vamos fazer isso no exemplo, vai ficar bem claro. Eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas e fluxo de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo. Resultados decorrentes de transações intragrupo que sejam reconhecidos em ativos tais como estoques e ativos fixos são eliminados integralmente. Os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor recuperável de ativos que exige o seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. Então, o último aqui, o que é? Quando eu tenho uma transação entre controlada e controladora, o que vai acontecer? Uma tem a receber e a outra tem a pagar. Então vai aparecer nos dois balanços. Vai aparecer para um lá no contas a receber e para o outro no contas a pagar o mesmo valor. Quando eu faço a consolidação, eu elimino um contra o outro, porque esses valores eles se encontram e zeram, né? Num grupo só, isso não tem sentido. Eu recebo de um, pago, né? Eu tenho a receber de B e B tem a receber de A. Quando junto as duas empresas, o valor é zero. Então nós fazemos essa eliminação na hora de fazer a consolidação. Com relação a políticas contábeis uniformes, lá no item B87 diz o seguinte: se um membro do grupo utilizar políticas contábeis diferentes daquelas adotadas nas demonstrações consolidadas para transações similares em eventos e circunstâncias similares, devem ser feitos ajustes apropriados às demonstrações contábeis desse membro do grupo na elaboração das demonstrações consolidadas para garantir a conformidade com as políticas contábeis do grupo. Então, eu posso ter uma controladora e uma controlada que trabalham com os mesmos tipos de estoque, por exemplo, só que uma contabiliza por um método, sei lá, ponderada móvel, e o outro contabiliza pelo WEPS, por exemplo, ou pelo PEPS, né? WEPS não, pelo PEPS. Muito bem, isso pode, só que na hora de fazer a consolidação, eu tenho que fazer ajustes no balanço da investida para que ela tenha aí os efeitos dessa diferença de estoque para a gente poder fazer a consolidação. Eu não posso aí, não tem como consolidar os dois balanços se cada um tem um critério diferente de avaliação dos estoques. Tem que fazer um ajuste extra-contábil, lembrando que a consolidação é extra-contábil também, não existem lançamentos para a consolidação no diário de nem da controladora nem da controlada, né? O que nós fazemos apenas é um trabalho extra-contábil, um papel de trabalho extra-contábil para efeito da consolidação. É apenas o que vale, é a demonstração consolidada, ok? Muito bem, em relação à mensuração, a entidade deve incluir as receitas e despesas da controlada nas demonstrações consolidadas desde a data em que adquire o controle até a data em que deixa de controlar a controlada. As receitas e as despesas da controlada se baseiam nos valores dos ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações consolidadas na data da aquisição. Por exemplo, a despesa de depreciação reconhecida na demonstração consolidada do resultado abrangente após a data da aquisição se baseia nos valores justos dos respectivos ativos depreciáveis correspondentes reconhecidos nas demonstrações consolidadas na data da aquisição. Então, reconhecer todos os valores, né, da consolidada, da controlada na controladora, inclusive resultados abrangentes. Aqui um dado importante também, esse de repente pode vir perguntas no exame do CFC, que é com relação à data das demonstrações contábeis. Então diz assim: as demonstrações contábeis da controladora e de suas controladas utilizadas na elaboração das demonstrações consolidadas devem ter a mesma data base. Uma fecha 31 de dezembro, a outra teoricamente deveria ser também 31 de dezembro. Quando o final do período das demonstrações contábeis da controladora for diferente da controlada, a controlada deve elaborar para fins de consolidação informações contábeis adicionais da mesma data que as demonstrações contábeis da controladora para permitir que esta consolide as informações contábeis da controlada, a menos que isso seja impraticável, né?
Então, quando a controlada tiver uma data de fechamento diferente da data da controladora, ela fecha o balanço na data que normalmente ela fecha, mas faz ajustes, né? Faz um outro balanço com ajustes para a data igual à da controladora, para que tenham aí a mesma base, né, de apuração. Se for impraticável fazer isso, a controladora deve consolidar as informações contábeis da controlada usando as demonstrações contábeis mais recentes da controlada, ajustadas para refletir os efeitos de transações ou eventos significativos ocorridos entre a data dessas demonstrações contábeis e a data das demonstrações consolidadas. Em qualquer caso, a diferença entre a data das demonstrações contábeis da controlada e a data das demonstrações consolidadas não deve ser superior a 2 meses, a 60 dias. E a duração dos períodos das demonstrações contábeis, a qualquer diferença entre as datas de demonstrações contábeis devem ser as mesmas do período a período. Então, se eu tenho lá uma empresa controladora que fecha balanço em 31 de dezembro, mas a controlada ela não fecha em 31 de dezembro. As empresas não são obrigadas a fecharem todas em 31 de dezembro. Vamos supor que ela feche em 31 de outubro. Né? Muito bem. O que nós vamos fazer? A priori, pede-se um ajuste desse balanço para 31/12. Se isso for impossível de fazer, poderíamos usar aí o balanço da controlada de 31 de outubro. Por quê? Porque o prazo aí de diferença é de 60 dias. Então, até 60 dias, isso é possível. Não teria problema nenhum em fazer essa consolidação com essa diferença de data, desde que seja até 60 dias apenas. Feito isso, quer dizer, dado uma olhada aí nas condições dos conceitos, enfim, da teoria, nós vamos agora para a prática, né? Vamos dar uma olhadinha como é que se faz essa consolidação. Então aqui nós montamos 2 balanços, controladora e controlada, né? O ativo e passivo, e aí nós vamos montar esse papel de trabalho, que é exatamente dessa forma que é feito. Então você vai colocar aqui o ativo e o passivo da controladora e do lado o ativo e passivo da controlada. Muito bem, aí você tem 2 colunas de débito e de crédito. Para que isso? Para fazer as eliminações. Mas o que nós vamos ter que eliminar mesmo? Vamos eliminar aqueles saldos que dizem respeito a transações entre as duas, transações de compra e venda normalmente, e também a eliminação do investimento que está contabilizado lá na controladora, né, em contrapartida ao patrimônio líquido da controlada. E é claro, o que sobrar ali, né, nós vamos fazer as eliminações, os saldos que ficarem serão somados, o da controladora com o da controlada, para nós termos então um balanço consolidado. Vamos fazer devagar aqui. Então, primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, no balanço, eu vou encontrar, então, caixa, bancos, clientes, mercado interno, contas a receber de controlada. Então, se a controladora, aqui, ó, tem um saldo, 25.321, relativo a contas a receber de controlada, significa dizer que a controlada deve ter um contas a pagar para a controladora. Por quê? É negócio entre elas, intercompany. Então, se olhar aqui embaixo no passivo, você vai encontrar contas a pagar da controladora. Saldo lá na controlada, 25.321. Beleza, então esse aqui eu já sei que eu tenho que eliminar. Muito bem, dando sequência aqui na ordem das contas, estoque para revenda, investimento. Investimento controlada, ó, 200 mil. Então, isso aqui diz respeito ao patrimônio líquido da controlada. Então, se eu olhar no patrimônio líquido da controlada, tem os mesmos 200 mil lá. Então, significa dizer que a controladora tem 100% da controlada. E isso nós vamos eliminar também. Então, o próximo passo agora é fazer as eliminações. Então, aqui o contas a receber de controlada, eu vou creditar, porque é uma conta do ativo, eu para zerar, eu credito.
E aqui, contas a pagar da controladora, eu vou debitar. Então, eliminei essas duas contas, esses saldos aqui. Ok? Vai ficar aqui saldo zero. E o investimento, eu faço a mesma coisa. Controlada aqui, eu tenho 200 mil a débito, eu vou creditar. Ó. Eu vou creditar os 200 mil e vou debitar o quê? O patrimônio líquido. Só que é claro, eu vou fazer isso em cada conta. Né? Agora, uma pergunta, né? Se a controladora aqui tivesse 50% apenas de participação na controlada, o que iria acontecer? Primeiro, que aqui o investimento seria no valor de 100 mil. Então eu iria eliminar o quê? Os 100 mil. Eu ia creditar 100 mil aqui, e aqui eu ia fazer o proporcional a 50%. Capital social, eu iria debitar 90 mil, que é 50% de 180, e lucros acumulados, eu iria debitar aqui 10 mil, que é 50% dos 20 mil. Ok? Então, 90 mil do capital social mais 10 mil de lucros acumulados daria os 100 mil que eu creditei aqui em investimento, se fosse participação de 50%. Ok? Então, a eliminação é feita baseada na participação. Fora isso, são os saldos das contas que representam a transação entre controladora e controlada. Feito isso, agora é só somar os outros saldos, né? Então, eu simplesmente vou somar os saldos que existem aqui, ó. 5 com 13, 35 com 37, 87 com 62, vai dando o saldo consolidado. Então, os passos da consolidação basicamente são eliminação das contas que representam transações entre controladora e controlada, eliminação do investimento da controladora contra o patrimônio líquido da controlada e a soma dos saldos restantes. E basicamente isso você fecha o balanço consolidado. Legal? Então, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, eu espero ter sido claro aí nas exposições e também nos exemplos. Mas enfim, coloca a dúvida que você tiver para a gente te ajudar, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um joinha aí no vídeo, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais, porque nós estamos colocando material todos os dias, estamos aí na maratona para o exame de suficiência do CFC 01 2020. Legal? Então eu vejo você no próximo vídeo.